Oi pessoal, quero falar hoje com vocês em relação a refeições livres. Se dá para fazer, se não dá, o que comer, quanto comer, se atrapalha no resultado de emagrecimento ou não. Então são dúvidas bem comuns. E antes de começar o assunto, eu quero relembrar para você que refeição livre é diferente de dia livre ou dia do lixo, que as pessoas às vezes acabam falando. Eu não gosto dessa palavra em relação a alimentos porque eu acho ela muito agressiva, mas é a mesma coisa, no final das contas, que a intenção é a mesma, certo? Então, vamos lá. Refeição livre, ela pode até ser benéfica em relação ao emagrecimento por questões psicológicas. Por quê? Quando você tá seguindo ali todos os dias da semana, tudo bem certinho como deve, vai chegar uma hora que aquilo ali vai começar a encher o saco, tá? E aí vai começar a ficar assim desmotivante e é assim, não tem como fugir, tem dias que a gente não vai estar muito a fim de fazer, mas a gente vai ter que fazer. Mas no momento que nós temos uma refeição ou duas livres programadas no final de semana, normalmente isso acontece no final de semana, não tem necessidade de ser no final de semana, mas é que a tendência em escapar no final de semana é maior, né? Porque a gente está em momentos de descanso e de lazer. Então, no momento em que você tem aquela programação, fica até mais animador seguir durante a semana, porque você sabe que vai ter aquele momento de maior prazer, de grande importância, no sentido até de você se sentir merecedor daquilo, né? Porque você está se esforçando, certo? Então, a refeição livre, ela não é simplesmente o ato de se alimentar com algo mais calórico ou algo fora da tua rotina, e sim te trazer um prazer maior e te dar daqui a pouco forças para continuar depois. E, querendo ou não, a gente também tem que envolver isso com as questões culturais e sociais, porque são momentos que a gente sai, né, da rotina, saímos com outras pessoas, nos encontramos com outras pessoas e normalmente a comida está envolvida nisso e a gente precisa saber lidar com isso. E não tem problema sair em alguns momentos da rotina alimentar daquele dia a dia. Eu acho que a ideia é justamente que você saia, porque querendo ou não, nós queremos um hábito novo e não somente um resultado a curto prazo. Então o hábito ele precisa ser constante a vida toda, né? Então no momento que você aprende a lidar com isso, você realmente está criando um hábito, ok? Então é interessante fazer a refeição livre por este motivo. O que pode atrapalhar a refeição livre? O quanto você comer, quando você comer e onde você está. E aí isso pode determinar você dar uma estagnada nos resultados. E se você não conseguir voltar à tua rotina, obviamente, é voltar a engordar se você já tiver emagrecido, ok? De que forma a gente pode lidar com isso? Tem algumas características que eu sigo com os pacientes, que eu acho que podem ser aplicadas na grande maioria, tá certo? Então, a primeira coisa, ficar entre 1 a 2 refeições livres na semana, considerando que semana são 7 dias, incluindo o final de semana. Essas refeições podem ser divididas em 2 momentos ou juntas. Eu até prefiro, em relação a resultados, que sejam juntas, porque daí você coloca tudo naquele momento e o resto está tudo em ordem. Mas, na prática, às vezes não funciona, né? Às vezes as pessoas saem na sexta-noite e no sábado. Então, a gente precisa saber lidar. Outra questão, então, 1 a 2, de preferência, sempre ter a base dessa refeição livre um alimento, vamos dizer, uma refeição salgada, relacionada à saciedade e relacionada a alimentar-se realmente e não só ficar beliscando. Então, se possível, hambúrguer, por exemplo, até pastel, daqui a pouco você pode pegar com frango, alguma coisa que seja realmente nutritivo de alguma forma, né, e que te alimente. Se você puder evitar combinar álcool junto à refeição, melhor. Se essa refeição principalmente for adocicada, rica em carboidratos, porque o álcool já vai ser um problema em relação a calorias vazias. Aí no momento que você coloca açúcar na mesma refeição, você acaba potencializando esse acúmulo de gordura ou então dificultando o emagrecimento após isso. Então, se você puder evitar, melhor. Seria, se for consumir álcool que seja sozinho
ou com uma refeição que seja com menos carboidratos. Normalmente que não sejam doces, tá ok? Então você já tem aí 2 momentos, você pode fazer, e o álcool entra como refeição livre, tá? Você pode daqui a pouco consumir, fazer um jantar diferenciado na sexta. Então vamos às ideias aqui. Você pode, por exemplo, na sexta você vai encontrar com alguns amigos ou com familiares, certo? Ou em casa mesmo você quer fazer um jantar especial. Você pode fazer uma carne assada, um peixe assado, que não sai tanto da tua rotina alimentar. É diferente do teu dia a dia, por ser uma refeição mais especial, mas não necessariamente ela pode ser considerada livre no sentido de que vai te prejudicar, porque ela não vai, e aí vai te prejudicar no momento que você incorporar então a tua bebida alcoólica neste momento. Priorize as bebidas que não tem açúcar, né? Então vinho seco, até cerveja, alguma coisa nesse sentido. Se for fazer caipira ou qualquer coisa que tenha misturas, não coloque açúcar, tá ok? Coloque adoçante se for o caso. Então você pode ter uma refeição salgada, vamos dizer assim, com a tua bebida alcoólica na sexta, então a tua primeira refeição livre, e sem ser tão prejudicial, né? Então você não matou 2 refeições numa só, tu fez uma só. E aí no próximo dia você faz então o consumo no alimento mais calórico. Eu quero muito comer hambúrguer, ok? O que você pode fazer? Te sugiro a pelo menos não colocar a bebida muito açucarada junto. Então refrigerantes, copão de suco, né? Só o suco de limão se não for adoçado, ok. Mas um copão de suco de laranja, mas é saudável, é da fruta. Mas é rico em açúcares ali da própria fruta que não vai te beneficiar neste momento. Você já tem mais calorias do que deveria na própria refeição. E se puder escolher refeições que realmente te alimentem, que te saciem, melhor ainda. Então, como eu comentei, ele vai trazer essa questão da carne, enfim, né? O hambúrguer, por exemplo, vai te trazer saciedade. Eu vou comer uma pizza, tá ok. A gente sabe que tem mais gordura, tem carboidrato da massa, então você tenha um certo equilíbrio, não te fazendo sentir tanta vontade de comer. O que eu não sugiro? Comer muito doce, tá? Então as refeições salgadas são mais fáceis de administrar, porque a gente tende a comer de forma mais moderada. O doce, se você for fazer uma refeição livre, propriamente doce, sim, no maior volume de doce, primeiro, a gente tem um problema sério para quem acabou ganhando peso antes em relação ao consumo de doces exagerados. Então, quem já foi meio viciado em açúcar ou tem ansiedade, alguma coisa envolvida nisso, tem vontade de comer açúcar, no momento que você coloca uma refeição mais açucarada, a tendência é você entrar naquele ciclo, ou pelo menos na vontade de comer doce novamente, de forma mais rotineira, e você custar um pouco ou sofrer um pouco para voltar para a rotina. Então isso tem que ter muito cuidado. Se você ainda não está no controle disso, eu te sugiro não fazer, tá? Sugiro não comer doces, aqueles doces assim, sobremesa, fatia de bolo, né? Eu te sugiro não fazer se você ainda não se sente confortável no controle realmente da situação. Opte daqui a pouco por chocolate mais amargo, quanto mais amargo, menos açúcar, então a tendência de você comer menos é maior. Então evite nesse sentido. Não, eu consigo me controlar bem, eu vou comer doce. Então, novamente, tente não colocar bebidas adoçadas junto, né? Porque você já tem essa quantidade de açúcar da própria refeição. Então, eu vou comer uma fatia de torta e mais um cappuccino. Mas será que precisa de tudo isso? Um dia você toma um cappuccino com chantilly e o outro dia você come a torta. Mas eu quero alguma coisa com a torta, então toma café sem açúcar, tá? Então, são escolhas, você não deve colocar tudo num combo só e fazer daquilo uma refeição, uma bomba pro dia inteiro. Então, isso significa bom senso, tá? E aí, diante das outras refeições, o doce, ele é um pouco mais difícil de administrar porque ele acaba não sendo completo para uma refeição. Então, vai depender do que você for comer. Se você for comer uma fatia de torta, então faça isso como daqui a pouco, o teu lanche da tarde, né? E aí, tenta se ficar com fome mais cedo antes de chegar no horário do jantar, puxa o jantar um pouquinho mais cedo, tentando manter o teu jantar na tua rotina tradicional, tá? Se for sobremesa do almoço, eu sugiro manter o almoço como ele tá, não tira coisas dali. As pessoas às vezes querem tirar arroz ou carboidrato para poder colocar a sobremesa. Só que um almoço completo, ele vai te trazer saciedade, ele vai te alimentar.
E aí você vai comer o doce com menos fome, por vontade, mas menos fome. Se você comer menos no almoço e chegar na hora da sobremesa com, além da vontade, fome ainda, a tendência em você comer mais sobremesa é maior. Então eu te sugiro, deixe teu almoço como está e complemente com a sobremesa, obviamente tentando comer o mínimo possível. Ainda mais se você vai fazer à noite uma refeição mais pesada, né? Isso a gente já tá falando de 3 refeições livres aí, tá? Mas enfim, acontece. Então, o que comer, quanto comer e quando comer, depende muito de onde você está. A ideia é que você saiba que você pode sim estar fazendo a refeição livre e ainda conseguir progredir nos resultados a longo prazo. Isso se torna benéfico. Vai depender se você tem total controle do teu retorno, a tua rotina. Se você ainda não tem, às vezes é melhor dar uma segurada nessa refeição livre e fazer ela um pouco mais para frente. Coma o que realmente vale a pena. Isso é uma coisa que a gente aprende, porque são raras, né? Raras as nossas refeições livres, se você for contar todas as refeições que você faz no dia, quantas da semana toda, quantas são livres? São, né? 1 ou 2, é muito pouco. Então vamos comer algo que realmente a gente aprecie, que aquelas calorias estejam valendo a pena, né? Então essa criticidade ela é super importante e obviamente tentar sempre ter uma programação do que você vai fazer de refeições livres para que você não se perca no meio do caminho quando vê fez o final de semana todo livre, o que não é a ideia. A ideia é que você tenha refeições livres. Então a gente pode sim estar emagrecendo ou mantendo resultados realizando refeições livres. Vai depender de como que você conduz isso, tá ok? Eu espero que quem tem essa dúvida em relação à refeição livre, o que comer ou como comer, de certa forma eu consiga ter ajudado na próxima refeição livre ou no seu próximo final de semana você tentar escolher as melhores formas de aproveitar esses momentos.